Olá, boa noite, seja bem-vindo. Aqui é a Plena Pátria, a sua escola de felicidade. Eu sou Acácio Carvalho, está comigo Davi. Estamos juntos hoje para fazer a nossa primeira live em regime de confinamento. Estamos aqui conversando hoje sobre as lições do coronavírus, o que podemos aprender. Talvez a gente possa pensar assim que é cedo. Ainda não sabemos exatamente o que está acontecendo. Nós não temos a noção exata do que está por vir. Nós podemos imaginar. Estamos ainda no começo da travessia. Mas quais são as lições que nós já podemos antever? É sobre isso que a gente quer tratar hoje, sobre o tema, que é o tema número 1, é o top número 1 na humanidade. Estamos falando sobre o coronavírus, a Covid-19, essa doença infectocontagiosa que tem uma velocidade de transmissão altíssima, que não tem uma letalidade tão grande, mas que está paralisando a humanidade e está nos colocando para refletir. Então é isso que a gente quer fazer hoje, com muita humildade. Estamos querendo aqui na Plena Pátria refletir um pouco sobre coronavírus, sobre as lições do coronavírus, o que é que nós podemos aprender, e felicidade, com o tema, com o objeto, né? Planejamento de vida, bem-estar, qualidade, enfim, esses assuntos que dizem respeito à felicidade. O que é que a gente pode associar a esse tema? Preparamos essa live para você, agradecemos a Júnior da Paz, que estava agora, Júnior que é dirigente de uma grande instituição religiosa, o Centro Espírita André Luiz, em Ouro Preto, Olinda. Terminou agora, Júnior, estávamos aqui conectados, eu e Davi. Ele está no chat aqui, Júnior está no chat. Pessoal, tem mais de 50 pessoas agora. Eita, legal, então a audiência boa aí, então para nós é uma alegria, tá certo, estar com vocês, poder refletir sobre isso, né? A Plena Pátria, ela não tem qualquer tipo de vinculação religiosa. É óbvio que a Plena Pátria fala de assuntos transcendentes, assuntos da espiritualidade, qualquer que seja a sua religião, se você é católico, espírita, protestante, budista, ateu, agnóstico, não interessa. O importante, quais são os caminhos que nos conduzem à felicidade. Esse é o que a Plena Pátria discute. Então, Júnior, um beijão para você, Júnior. Estamos aqui conectados, vendo você falar aí com muita propriedade. Agradecemos de coração essa parceria que a Plena Pátria tem com o CEAL. Nós, como irmãos há 30 anos, como amigos, sócios na Plena Pátria. Enfim, vamos em frente, Júnior, pelos diversos caminhos que a humanidade nos oferece para que tenhamos um mundo melhor, para transformar o mundo, porque eu sei que esse é o teu sonho, esse é o meu sonho, é o sonho de Davi, é de nós que fazemos tanto o CEAL quanto a Plena Pátria. Pois bem, é óbvio, né? Bom, eu sou engenheiro, eu sou mestre em administração, eu sou estudioso de psicologia positiva e dos estados de felicidade, mas eu não sou médico, nem infectologista, não entendo. Então a gente aqui vai talvez repetir algumas coisas que são importantes, mas que vão dar um contexto geral para a gente, né? O que é esse coronavírus? O que é que está acontecendo? O que é que a gente já sabe sobre esse coronavírus? Eu tenho um site na internet, Davi, tu me ajuda aqui, Davi. Esse site é o site bing.com Covid, que ele dá em tempo real os casos de coronavírus no mundo. Então, por exemplo, eu vou atualizar aqui F4, tá? E eu vou atualizar F5, que é F4, Cássio, F5, tá aqui. Vamos atualizar e vamos ver como é que está a situação do coronavírus agora. Então, hoje nós estamos na humanidade com 243.553 casos confirmados. Quase 250 mil pessoas. Estão ativos nesse momento 147 mil casos. E já foram recuperados, ou seja, pessoas que já se curaram, mais de 86 mil.
e estamos com 9.992 mortes, ou seja, praticamente 10 mil mortes. Essa é a situação atual, dada pela Microsoft, tá certo? Que pega os dados da Organização Mundial de Saúde, ou seja, nós estamos com aproximadamente 10 mil mortes no mundo, são 250 mil casos e 10 mil mortes. A China, que foi o epicentro, primeiro a primeira região da epidemia do coronavírus, a China hoje já não é mais o epicentro. Ela já foi ultrapassada pela Europa. Então, se vocês olharem aqui, a China, ela tem 7.200 casos ativos, ela tem 70 mil casos recuperados, pessoas que já se curaram, e ela teve 3.200 óbitos, aproximadamente. Então, na China, foram 80 mil pessoas, aproximadamente, das 250 mil da humanidade, 80 mil ficaram concentrados na China. A Europa já ultrapassou a China, A Europa toda, se a gente pegar, por exemplo, o país, deixa eu aproximar aqui. Só diz o nome do site novo, pessoal. Que o pessoal está perguntando. Está perguntando. É Bing, B-I-N-G, bing.com, Eu digitei aí. /Covid. bing.com/Covid. Lhe dá o acompanhamento de todos os países do mundo em tempo real. Então, se a gente for aqui, olha, para o segundo país da humanidade, do caso do coronavírus, o segundo, a Itália, está aqui a Itália, a botinha, a Itália da Europa, olha, a Itália já tem 40 mil casos, estão no momento com 33 mil casos ativos, 4 mil recuperados e 3.400 mortes. Então, o número de mortes na Itália já ultrapassou o número de mortes na China, tá certo? A Itália hoje tem 40 mil casos, a metade dos casos que a China teve. A Europa como um todo já ultrapassou, já tem mais de 100 mil casos. A Europa já ultrapassou a França, a Espanha, a Holanda, Portugal, enfim, a Europa como um todo já ultrapassou muito a China. Bom, tem os Estados Unidos também e tem o Brasil, né? Vamos ver a situação do Brasil, como é a situação do Brasil agora, nesse instante, como é que está a situação do Brasil. Vamos aqui para o Brasil, nosso Brasilzão. Aqui está o Brasil. Neste momento, o Brasil tem 626 casos ativos, 2 recuperados e 7 mortes. Então, nós estamos em relação tanto à Europa quanto à China, nós estamos no começo da nossa jornada, no começo. E estamos tomando algumas medidas, que são as medidas que devem ser feitas, né? Quarentena, lockout, diminuição do contato social, da interação social, higienização, tá certo? E o que é que eu queria mostrar a vocês? Tem um gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês como é que funciona essa questão do coronavírus. Imagina, veja, se o coronavírus mata tão pouco, né? Veja, o coronavírus matou na humanidade até agora 10 mil pessoas. Na China foram 3.200 pessoas. 3.200 pessoas, mais de 1,5 bilhão de pessoas na China, é 0,01%, é um percentual baixíssimo. Mas por que o coronavírus, por que a Covid-19 preocupa tanto? O que está acontecendo? O que fez para esse vírus simplesmente paralisar a humanidade, a economia do planeta? O que aconteceu? Bom, vamos procurar ver o comportamento do vírus. Por que é tão importante a gente entender o que está se passando? Não é, no começo a gente podia pensar assim: ah não, aqui no Brasil o sarampo mata mais, a dengue mata mais, a tuberculose mata mais. Não, é só uma gripe, só os grupos de risco. Mas não é só isso, não é só isso. Eu vi um vídeo do Diogo Mainardi, que é um morador de Veneza, na Itália.
E ele dizia que começou pensando assim. Ele pensava dessa maneira. Depois ele viu o quanto ele estava completamente equivocado. Porque é simplesmente uma questão estatística. É simplesmente uma questão de matemática. É só isso. Imagina que aqui está o tempo, isso aqui é o tempo, transcorrendo os meses. E aqui está um número de casos de coronavírus. E aqui está a nossa capacidade de atendimento. Estão as nossas UTIs, por exemplo. A UTI, todas as UTIs dos Estados Unidos, as UTIs da Europa, as UTIs da China, as UTIs do Brasil. Existe uma capacidade de atendimento. Vamos supor que a gente dobre essa capacidade, tá certo? A gente dobra a capacidade. E aí a gente passou para cá. A gente tem agora o dobro de leitos de UTI. O dobro de leitos. Como é que o vírus se propaga? Ele se propaga assim. Você tem um número de casos por dia. Então nós começamos na quarta-feira de cinzas, no carnaval, aqui no Brasil, nós tivemos o primeiro caso. Então foi o primeiro caso detectado. Depois, no dia seguinte, nós tivemos mais 3 casos. Depois nós tivemos mais 5 casos. Depois nós tivemos mais 10 casos. Então vai acumulando. Ó. 1 com 3, 4, com 5, 9, com 10, 19, ou seja, a curva vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E os casos vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando. Tem um momento que a curva passa da capacidade de atendimento. Ela ultrapassa a nossa capacidade de atendimento. E aí, todas as UTIs de todos os hospitais, toda a capacidade de atendimento daquele local, daquele país, ele se esgota. E o que é que acontece então com essa parte que ultrapassou a capacidade de atendimento? É o que está acontecendo na Itália, começou a acontecer ontem na Itália. Ontem, a curva do coronavírus ultrapassou a capacidade de atendimento. Consequentemente, os médicos estão escolhendo quem vai viver. É isso que está acontecendo. Porque já não tem mais UTI para todo mundo. E as pessoas morrem não só dos sintomas do coronavírus, mas morrem das outras doenças também. Porque, por exemplo, o infartado que precisa da UTI, ele vai para onde? O sequelado de AVC, a pessoa que teve um aneurisma, teve lá um acidente vascular cerebral. Para onde é que ele vai? Se não tem UTI para todo mundo. Então, o que acontece é que esgota a capacidade de atendimento rapidamente, porque o vírus, ele se propaga numa velocidade altíssima, é numa PG, que chama-se progressão geométrica. Então, eu toquei uma pessoa, essa pessoa toca mais 4 pessoas, cada pessoa toca mais 4 pessoas, e aquilo que era 1 se torna 4, se torna 16, se torna 64, se torna 256, se torna 1000 e sai uma progressão geométrica, completamente geométrica. Então, qual é a única saída? Qual é a única saída para isso? É simplesmente quando nós estamos subindo na curva, nós decretarmos num determinado momento aqui, num determinado momento, na subida da curva, o lockout. Ou seja, simplesmente o isolamento social. É isso que nós temos que fazer. Então, e nisso as autoridades brasileiras, né, estão aí, como nós somos uma federação, então alguns estados estão mais avançados, Rio e São Paulo, que já tem uma contaminação comunitária, já não se sabe identificar de onde vem o caso. No começo você tinha uma contaminação singular, você sabia, não, foi aquela pessoa que foi na Itália, foi aquela pessoa que veio da China, agora não mais, tá certo? A gente já tem a contaminação comunitária, ou seja, nós temos Rio, São Paulo, Minas e Pernambuco. Pernambuco está com quantos casos, Davi? 28. 28 casos, a última atualização. Então, o que é que acontece?
temos que, e nisso o governo de Pernambuco tem agido, né? O que é que acontece? Nós temos a parada da movimentação. Quanto mais nós ficarmos em casa, confinados nesse momento, tá certo? É melhor para frear a movimentação e a circulação do vírus e o consequente contágio. A China chegou a 80 mil casos. 80 mil casos. Dos quais hoje nós acabamos de ver, né, 70 mil já estão recuperados, né? Ontem foi o primeiro dia que a China não teve casos de coronavírus. Primeiro dia que não teve mais nenhum caso de coronavírus. Então, como é que a China conseguiu isso? Porque no começo, quando a China estava no estágio que o Brasil está agora, a China simplesmente decretou o lockout. Para eles é fácil, porque a China não é um regime democrático, como é o nosso regime, não é um Estado com federações, com governos diferentes, com prefeituras diferentes, com lideranças diferentes, tá certo? Nós somos muito semelhantes aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão passando por dificuldades também, com 3 focos principais em Nova York, no estado de Washington e na Califórnia. 3 grandes focos nos Estados Unidos, tá certo? E no Brasil, como eu disse a vocês, esses 4 focos principais, né? Pernambuco, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, que é o maior de todos, tá certo? Então a China simplesmente decretou o lockout, não pode sair na rua, não pode sair na rua, que é o que está acontecendo na Europa. Só que a Europa fez isso depois que os números de casos aumentaram. É por isso que a Europa já passou da China. Está acima dos 80 mil. Porque a Europa agiu tardiamente. Então o melhor que nós podemos fazer agora, nesse momento, é o máximo de isolamento social. Esse é a grande medida que a gente pode fazer para poder estender essa curva. Para poder, a curva está assim, certo? Nós temos que deitar essa curva. Ou seja, diminuir a velocidade. Eu vou fazer de outra cor aqui, Davi. E, ó, quem tiver dúvida, gente, por favor, coloca. A ideia aqui é a gente poder interagir, tá certo? Para poder, enfim, a gente tirar as dúvidas juntos, né? Vou fazer de azul aqui. O que nós temos que fazer é isso aqui, ó. A curva, ela tem que ficar... Ela tem que ter uma inclinação menor. Em vez da curva ser assim, ela tem que ser assim. Qual é o problema dessa curva assim? Certo? É o impacto econômico. É aqui, ó, dinheiro. Se você estende a curva, você vai gerar mais dificuldade na economia. Então, meus amigos, o que é que nós temos? Nós temos a vida das pessoas, todo o sistema público de saúde, todo o sistema privado de saúde de uma nação contra o impacto econômico que essa nação vai ter. Esse é o dilema da humanidade no momento atual, tá certo? E é aí que a gente queria pegar o gancho para poder falar do que é o assunto principal da Plena Pátria, que é a felicidade. Como é que nós vamos encarar isto aqui? Quais são as lições que nós vamos tirar disso? E eu não sei porquê, não sei se é coincidência, enfim, as circunstâncias da vida, mas as nossas 2 últimas lives, na semana passada, a live de Julho da Paz e na semana anterior, a live que nós fizemos, elas conversam com o assunto de hoje. Na live da semana passada, Júnior dizia o seguinte: aprenda a viver o agora. E na live da semana retrasada, eu me perguntava, por que há tanta desigualdade no mundo? E nós trazíamos cada um, né, com sua... cada um com sua abordagem, aspectos diferentes, né?
Então o Júnior dizia, olha, a importância da gente estar presente, a importância da gente viver o agora, a importância da gente deixar a ansiedade, que é o excesso de futuro, a preocupação em demasia com o futuro, e deixar a depressão, que é o excesso de passado, é a mágoa, é o rancor, é aquilo que nos traz para baixo. E esse mundo super acelerado nos leva ou para a depressão ou para a ansiedade. Isso era o que Júnior colocava. E nós refletíamos sobre a desigualdade, nós trouxemos os dados científicos, as pesquisas da neurociência, da psicologia positiva, os dados da Universidade de Oxford, do Banco Mundial, mostrando que nós, pela primeira vez na história da humanidade, no ano de 2018, nós atingimos 86 trilhões de riqueza. A humanidade atingiu 86 trilhões de dólares do produto interno bruto da humanidade. E nós refletimos aqui e dizendo o seguinte, olha, uma taxa global de 20%, que é uma taxa inteiramente aceitável, seria suficiente para uma renda mínima familiar mensal e vitalícia de $1.000 por família. $1.000 por família, que é o salário mínimo médio, salário mínimo médio das nações mais desenvolvidas, da chamada OCDE, das nações mais desenvolvidas, das 25 nações mais desenvolvidas. $1.000, que dá aproximadamente hoje R$5.000. 5 mil, o dólar bateu quanto, Davi? Está acima de 5, não? 5,20 bateu. 5,20. R$5.200. Uma renda universal para todas as famílias do mundo, independente de cor, de raça, de religião, de orientação sexual, se é rico, se é pobre, se é milionário, mas seria suficiente para você suprir as necessidades básicas de alimentação, de educação, de saúde, de lazer, de moradia, de vestimenta para as pessoas na humanidade. E isso não acontece, e aí as pesquisas sociais mostram, unicamente por um fator, na verdade por dois fatores: a desconfiança e o egoísmo. Então, no cerne da questão está o nosso egoísmo. O nosso egoísmo está no cerne dessa questão. Então, como é que nós vamos resolver esse assunto? Primeiro é o seguinte, primeiro é que a psicologia positiva, aliada à neurociência, nos últimos 20 anos, nunca se pesquisou tanto sobre o funcionamento do cérebro, o funcionamento das emoções humanas, do ponto de vista dos neurotransmissores, do condicionamento da mente, das coisas que nós devemos fazer para obtermos o estado de felicidade. E eu já falei desse livro para vocês e é hora de aproveitar esse momento que a gente tem para esse mergulho interior e é hora de recomendar de novo. É o livro do Martin Seligman, aquele psicólogo americano, presidente da Associação Nacional de Psicologia dos Estados Unidos, que em 1998 ele chegou e disse: não, eu tenho que estudar como ser mais feliz e não como deixar as pessoas menos tristes, mas deixá-las mais felizes. E ele mergulhou numa epifania e começou a desenvolver o seu modelo de felicidade. Estudou 3.000 anos de história, mergulhou durante 3 anos da sua vida, 200 culturas, religiões, estudou o passado, verificou os estudos todos que tinha dessas 200 culturas diferentes, tá certo? E ele verificou o que é que traz, o que é que faz as pessoas felizes. A mensagem da filosofia, a mensagem da religião, a mensagem dos códigos de ética da humanidade, os maiores pensadores da humanidade, os maiores líderes religiosos, os maiores cientistas, enfim, o que é que faz as pessoas felizes? E ele vem com o seu primeiro livro, que é Felicidade Autêntica, de 2002. É o livro que marca o início do estudo científico da felicidade.
Em 2011, né, completando mais de uma década de estudos, ele termina aqui com Florescer, uma nova compreensão da felicidade e do bem-estar. E aí ele coloca exatamente o que faz as pessoas felizes. E eu vou permitir me alongar, porque, na verdade, o que Seligman coloca é que existem comportamentos, existem atitudes, existem hábitos, forças pessoais que a gente deve desenvolver. E ele percebeu que nesse estudo da humanidade tem 24 forças pessoais que são comuns às grandes religiões, são comuns aos grandes escolas da filosofia, são comuns aos grandes líderes da humanidade. Enfim, e ele dividiu essas 24 forças pessoais em 6 grupos. O primeiro grupo é o grupo da sabedoria e conhecimento. Eu vou colocar eles aqui. Sabedoria, conhecimento, justiça, coragem, temperança, estou esquecendo um, Davi, transcendência é o último, tá certo? Transcendência. E falta um, qual é? É o do equilíbrio, da assertividade, essa temperança, né? Coragem, bravura, justiça, é o da cidadania, né? Deixa eu ver aqui qual é. Esqueci de um. Deixa eu olhar. Sabedoria, conhecimento, coragem, humanidade e amor. Humanidade e amor. Tá aqui, ó. Humanidade e amor. Veja, gente, que coisa interessante, não é? A ciência, a neurociência, a psicologia positiva, é quando o futuro vem resgatar o passado, vem mostrar aquilo que as grandes religiões, os grandes líderes religiosos, as maiores escolas de filosofia do mundo diziam há milênios. E vem trazer agora com uma comprovação científica. Veja que coisa interessante, esses 6 grupos. Nesses 6 grupos estão as atitudes que você pode desenvolver, que eu posso desenvolver, comportamentos que nós podemos desenvolver em busca da felicidade. Veja bem, olha, na sabedoria e do conhecimento está lá a curiosidade, o gosto pela aprendizagem, o discernimento, a perspicácia, a inteligência emocional, a inteligência cognitiva, a inteligência social, ou seja, tudo isso está no grupo de sabedoria. No grupo da justiça está lá a cidadania, a imparcialidade, a liderança, ou seja, está o sentido cívico, isso está na justiça. A coragem está a bravura, a perseverança, a integridade, a honestidade, está dentro do grupo da coragem. A temperança é o autocontrole, a prudência, a humildade, a assertividade. Temperança, eu gosto de temperança porque vem de temperare. É o tempero, é o ideal. Nem é muito, nem é pouco. Nem é ansiedade, estresse demais, nem é tédio, nem é o estresse de menos. É aquele caminho do meio, é o caminho do fluxo. Isso é a temperança. A humanidade é amor, a generosidade, a bondade, o altruísmo, o amor, deixar ser amado. E por fim a transcendência. Veja que coisa interessante. Transcender, ultrapassar, estar além de si mesmo, encontrar um propósito de vida, apreciar a beleza, gratidão, esperança, espiritualidade, religião, religiosidade, perdão, bom humor, ânimo, animação, otimismo. Então, isso é o que torna as pessoas felizes. Aqui não está o dinheiro da bolsa, aqui não está o carro da moda, aqui não está o consumismo desenfreado, não está nada disso. O que deixa as pessoas felizes, segundo a ciência, é uma atitude mental voltada para isso aqui.
para hábitos, para forças pessoais, tá certo? Não é à toa outro livro que a gente também já falou, tá aqui, Tal Ben-Shahar, que é professor, ele é de Israel, é professor da Universidade de Harvard, PhD em Harvard, tá certo? Ele é psicólogo. Seja Mais Feliz. É o curso mais procurado da Universidade de Harvard. Mais procurado. A lista de espera para você ter aula com o professor Tal Ben-Shahar é de 3 anos. 3 anos. Numa das mais famosas universidades do mundo. É o curso de felicidade do professor Tal Ben-Shahar. E o que é que ele diz sobre felicidade? Que felicidade não é simplesmente um estado que você quer alcançar, mas é também a maneira pela qual você alcança. Você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter um propósito, você tem que ter algo maior que faz sentido para a sua vida, mas você tem que ser feliz na sua caminhada, na sua jornada. E é isso que nós temos que fazer agora, neste momento. Porque nós estamos sendo desafiados. O coronavírus, ele não escolhe pobre, ele não escolhe rico, ele não escolhe negro, ele não escolhe branco, amarelo, moreno, pardo, gay, hétero, bi, nada disso. Criança, idoso, nada. Ele simplesmente se transmite. É lógico que há grupos que são mais vulneráveis. Aqueles pacientes com doenças crônicas, por exemplo, os mais idosos, tá certo? Então são pessoas que têm uma maior vulnerabilidade. É um grupo mais vulnerável, tá certo? Mas o coronavírus não escolhe ninguém. Ele não está olhando para nenhuma das diferenças do mundo. Vejam que coisa interessante, uma doença que não é tão letal parou a segunda maior economia do mundo. Paralisou. Está paralisando a Europa. A Europa está praticamente paralisada. As nações estão loucas. A Holanda, eu sempre falo da Holanda, que Davi teve lá. A Holanda não tem nenhum, a gente estava olhando aqui, ainda não tem nenhum caso curado na Holanda. Não tem nenhuma recuperação na Holanda. 2.000 casos na Holanda. 600 mortes, né, Davi? 400 mortes. Não, acho que não chega isso tudo, não. Não tem isso tudo, não, né? Não. Enfim, a Holanda está dando 90% do salário das pessoas. O governo da Holanda está dando 90% do salário das pessoas para as pessoas ficarem em casa e não serem demitidas. A Dinamarca está fazendo o mesmo, dando 75%. Os Estados Unidos começaram agora a analisar $1.000 para as pessoas ficarem em casa. A Itália está dando 300 euros. Ou seja, a economia do mundo está se voltando para quê? Para manter as pessoas em casa. Para ultrapassar aquele período que eu falei, que é aquele período que a gente não sabe bem se serão 2, 3, 4 meses, tá certo? E que vai ter todo esse impacto econômico. Eu queria trazer 3 exemplos para poder a gente encaminhar aqui para o final, tá certo? O primeiro exemplo, são 3 exemplos, né, que me dizem respeito. O primeiro exemplo envolve minha esposa, envolve o negócio dela. Ela tem uma sociedade numa fábrica de sorvetes artesanais, tá certo? Tem uma sorveteria num mini shopping aqui próximo. É um negócio pequeno, que gira aí em torno de 10 pessoas. E o sócio dela é um grande amigo, uma pessoa inteligentíssima, enfim, um gestor público assim de destaque aqui no estado de Pernambuco, meu amigo particular, tenho uma enorme admiração por ele. E nós estávamos conversando sobre os cenários. Conversamos na segunda, conversamos na terça, conversamos ontem, e a cada dia vai mudando o cenário. E fazíamos as contas, né? Olha, faturamento vai cair tanto. O que é que nós vamos fazer para preservar os empregos? Como é que nós vamos fazer para pagar fornecedor? O que é que nós vamos ter que fazer? O que é que paga? O que é que posterga? Imposto, deixa de lado? Enfim, aquela preocupação toda. Porque se você não vende, você não fatura. Se você não fatura, você não consegue pagar o salário das pessoas. Se você não paga o salário das pessoas, você
fecha, você quebra. E um pequeno negócio a gente sabe que não aguenta. Por mais o capital de giro que você tem ali, 30 dias, ele não aguenta mais de 1, 2 meses. Não aguenta de jeito nenhum sem vender. Não aguenta. Por isso que é tão importante agora a gente priorizar o pequeno comerciante, o pequeno empresário, tá certo? Porque esses têm menos força, têm menos... as grandes redes de alimentação e tal, essas têm mais fôlego, tá certo? Agora, o pequeno não. O dono lá do restaurante, da padaria, enfim, esse que é o pequenininho, tá certo? Aquele que depende exclusivamente daquele negócio. E conversávamos sobre isso. E vimos lá, né? Porque um dos princípios fundamentais no negócio da gente é ética, honestidade, falar a verdade para as pessoas, tá certo? E aí eu fui falar com uma das nossas fornecedoras, tá? A pessoa que cuida de marketing digital da sorveteria, né? Fomos conversar com ela. É uma jovem, eu tenho uma admiração enorme por ela, eu posso dizer o nome dela, é Mayara Rutz. Eu disse, alô Mayara, vou falar de você, Maia, na live lá da Plena Pátio, tá? Ela faz artes maravilhosas também para Plena Pátio, tá certo? Se vocês olharem aí no perfil do Instagram da gente, vocês vão ver. E disse, Mayara, é o seguinte, olha a dificuldade e tal, então esse mês a gente ainda segura, pode ser que mês que vem já não dei, não sei o que, parará. E ela disse assim, Acácio, olha, deixa eu te dizer uma coisa, tá mudando tudo, Acácio. Eu sou freelancer, eu tenho vários clientes no campo de alimentação, tá certo? Eu estou em casa, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho casa, meu namorado, vou me alimentar esse período, estou muito bem, nós estamos juntos, não se preocupa com isso. Eu não posso abandonar vocês agora. Aí eu parei para pensar na lição que aquela menina de 25 anos estava me dando. Depois eu disse para ela no dia seguinte, eu disse, Mayara, eu tenho 30 anos de existência mais do que você. E você está me fazendo ver as coisas de um outro ângulo. Porque o modelo tradicional não vai funcionar agora. Não vai. Porque agora nós estamos num outro modelo. Num modelo de solidariedade, de um ajudar o outro, de sobrevivência. Nós vamos ter que reencontrar os nossos valores pessoais. Como é que a gente vai se ajudar ao outro? Porque simplesmente a coisa vai estar diferente, não vai ter. Aqui no estado de Pernambuco hoje foram fechados, a partir de sábado, tá? Fechados todos os bares, restaurantes, shoppings, ou seja, simplesmente fechou. Comércio de praia, academia. E tá certo, é isso mesmo. Porque voltando para cá, nós estamos privilegiando a vida das pessoas. A vida em detrimento da economia. A economia, a desaceleração, essa vida agitada, nós vamos ter que parar. Nós vamos ter que dar um freio de arrumação nessa vida frenética que a gente vive, nesse esgotamento dos recursos do planeta, nessa busca louca de não sei o que, tá certo? Quando a única certeza que o homem pode encontrar é o quê? É que nós teremos fim, é a finitude da vida. Ou seja, o ser humano nasce, cresce, amadurece e morre. Essa é a grande realidade. Para aqueles que são espiritualistas, como eu, acreditamos que de alguma forma uma consciência sobrevive. Tudo bem, mas essa é uma crença. Isso aí é em cima disso que nós baseamos a nossa existência. Tá certo? Na crença, numa energia superior, nas circunstâncias da vida, no universo, Deus, como cada um queira chamar. Mas a certeza que a gente tem é que isso acaba. E ora,
Quando a gente chega nesse momento e a gente olha para trás, o que valeu a pena? O que valeu a pena? Quando a gente vai perguntar o que valeu a pena, o que valeu a pena, gente, é isto aqui que valeu a pena. São as amizades, é o amor, são as pessoas, são os momentos de lazer, são os bons sentimentos, as alegrias. Ninguém vai estar no leito de morte pensando no carro, na BMW, nem no apartamento de cobertura que queria ter, nem na roupa chique. Não, ninguém vai pensar nisso de maneira nenhuma. Então por que é que nós homens, seres humanos, homens e mulheres, não nos preocupamos com isso agora? Por que é que a gente tem que chegar lá no momento final e deixar de se preocupar com a trajetória? Maiara, obrigado por me lembrar disso, Maiara. Outro exemplo foi Davi, meu filho. Davi conversou comigo e disse: "Ô pai, você está sabendo que os canais de Veneza estão cristalinos?" Eu disse: "Como é isso, pai?" Ele disse: olha aqui." Aí me mostrou as fotos dos canais de Veneza. Os canais de Veneza, né? Cidade turística, milhões de turistas, né? Ali na Itália, tá certo? Cidade milenar, enfim. Simplesmente os peixinhos, tá dando para ver o fundo, coisa que não se via, canais fétidos. E agora os canais estão simplesmente cristalinos. A natureza tomando conta. Gente, uma semana, 15 dias, é isso, né, Davi? 15 dias. E a natureza se recompõe. A poluição na China. Eu tenho um amigo biólogo, cientista ambiental, tá certo? Que é o Valmir. Valmir estava falando da importância do bioma, dos seres humanos, né? Como a gente interfere e como a natureza é mais forte. Davi está me lembrando aqui que já estamos com 40 minutos, tá certo? E eu acho que é hora da gente pensar aqui nas lições, né? Conversamos muito eu e Júnior, tá? E assim, tem dois aspectos que a gente queria trazer como lições para esse momento. Tá? O terceiro exemplo deixa para depois eu falo. O terceiro exemplo sou eu, minha esposa, duas pessoas que trabalham fora, com duas meninas de 6 anos de idade em casa, tá certo? Enfim, tendo que cozinhar, lavar, passar, cuidar da rotina do dia a dia, preparar a live, ir lá para a Petrobras por conta dos serviços essenciais, cuidar da sorveteria, das pessoas, enfim, como é que a gente está se virando, né? E é isso mesmo, e somos privilegiados, graças a Deus, e estamos assim, aproveitando esse momento para aprender e seguir adiante, dizer para as meninas: gente, vamos ter aulinha de tio Acácio, hoje é tio Acácio, amanhã é tia Clara, viu? E as meninas estão doidas aí para ter aula com a gente, porque não vão para a escola, os professores, eu e a mãe, tá certo? É isso. Então é isso, enfrentar os desafios e superar os desafios com coragem, com bravura, com otimismo, com entusiasmo, com ânimo. É isso. Isso é o que a gente tem que fazer. Mas Júnior, conversando com o Júnior, a gente viu que tinha duas lições principais que a gente podia trazer. Uma delas é você voltar-se para si mesmo, para dentro de si. É a viagem interior. É o que a neurociência fala da inteligência emocional. É a dimensão intrapessoal. O autoconhecimento, o aprendizado, a reflexão, a atenção plena, deixar de pensar no futuro, porque o futuro agora a gente não tem a menor noção do que vai acontecer. Não adianta a gente se preocupar com o futuro. Não adianta. Porque nós temos que pensar no presente, no agora, na sobrevivência. O passado também não interessa mais, é irrelevante, acabou de passar. Então, Júnior, refletindo com o Júnior, a gente disse: Acácio, a primeira lição que a gente tem que tirar disso é a viagem interior que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender conosco nessa viagem interior. E a segunda lição é aprender com o outro, aprender com o próximo. A importância
das ligações sociais, das interações sociais, até mesmo o uso da tecnologia e das redes sociais. As redes sociais, objeto de ódio, de discórdia, dos haters. Então as redes sociais têm que ser usadas para isso, para nos aproximar. Nós temos que entender as vulnerabilidades. Quantas iniciativas estão acontecendo agora de profissionais abnegados, os profissionais da área de saúde, os enfermeiros, os ajudantes de enfermagem, os médicos, enfim, os profissionais que estão lá transitando, levando as coisas para a gente, conduzindo a gente, ou enfim, todos os trabalhadores que estão de alguma forma colocando a sua vida em risco para poder termos o funcionamento mínimo da sociedade. Os policiais, as pessoas que estão cuidando da ordem, enfim, aprender com o outro. Isso é a dimensão interpessoal do ser humano, ou seja, é a chamada inteligência social, o relacionamento com o próximo, entender a necessidade do próximo, a empatia, a generosidade, o amor, o altruísmo, a tolerância, virtudes que a gente deve desenvolver. Acabou, não interessa, a bolsa despencou, o dólar disparou, não tem mais agenda de reforma no Congresso, acabou tudo, parou, porque a prioridade agora é outra. Então vejam que coisa interessante. A humanidade deu um break. As circunstâncias da vida fizeram com que houvesse uma paralisação. Talvez seja uma reflexão que nós estamos sendo convidados a sairmos desse momento de dificuldades, como já saímos de muitos outros momentos de dificuldade da humanidade, mas com uma percepção maior, com uma percepção mais aguda do que pode verdadeiramente nos fazer felizes, de qual é o nosso propósito aqui, de por que é que nós estamos aqui. Como Davi gosta sempre de repetir, o Bregman, meu último livro, minha última citação de hoje, também recomendo, tem 3 excelentes livros para ler, viu? Utopia para Realistas, de Rutger Bregman, professor de história holandês, como construir um mundo melhor. Ele defende aí trabalhar menos e renda mínima universal. Talvez o coronavírus está nos fazendo trabalhar menos e termos uma renda mínima universal. É possível, é possível. Ele cita Oscar Wilde, né, Davi? Como é a frase? Me ajuda. O progresso é a realização de utopias. O progresso é a realização de utopias. O progresso é a realização de utopias. Vamos realizar esses sonhos, vamos construir um mundo melhor, vamos ter otimismo, vamos seguir todas as recomendações e certamente nós sairemos mais fortes com essas 2 lições. Trabalhar o lado interior, a nossa inteligência emocional, e trabalhar o lado exterior, a nossa inteligência social. Essa é a Plena Parte, a sua escola de felicidade. É com muita alegria que nós deixamos aqui o nosso abraço para você. Nos encontramos toda quinta-feira às 8h30 da noite. Semana que vem, Júnior da Paz vai trazer mais novidades na casa dele. Certamente ele vai conduzir essa live, mostrando aí mais um tema interessantíssimo para a gente pensar como ser mais feliz, como ter mais bem-estar e mais qualidade de vida. Um beijo no coração grande para você. Muito obrigado por sua atenção e por sua audiência.